Olá, boa tarde a todos. Conforme a Luísa já me apresentou, o meu nome é Cláudia Ferreira, sou médica veterinária doutoranda, sou médica veterinária há mais de 20 anos. Já trabalhei em todo o tipo de cenários, portanto, desde consultório, clínica, hospital, já tive clínica própria, consultório próprio, etc. Portanto, dou-me formação também há quase 10 anos. E por isso já tenho trabalhado com muitos alunos e acompanhado até ao próprio emprego, etc. Então, eu não sei se vocês sabem ou têm noção bem do que é um auxiliar de veterinária, mas basicamente em Portugal existe sempre um auxiliar de veterinária, pelo menos um, em cada CAMV, ou seja, em cada centro de atendimento médico-veterinário. É uma figura extremamente importante, muitas vezes em espaços pequenos é o braço direito do médico veterinário. Às vezes também podem haver enfermeiros, mas há sempre auxiliar, enquanto que enfermeiros podem haver ou não. O auxiliar de veterinária trabalha um pouco em todas as áreas da clínica ou do hospital. Estamos a falar desde a parte da recepção a qualquer outra parte. Para além disso, não está restrito o trabalho como auxiliar de veterinário, ou quem tenha a formação de auxiliar de veterinário, aos CAMVs. Ou seja, pode trabalhar em laboratório, pode trabalhar em hotéis caninos, pode trabalhar em diversas outras situações. Portanto, este curso abre-vos um leque de oportunidades para trabalho com animais. Conforme eu disse, dentro das clínicas e hospitais, vocês podem trabalhar desde a parte do atendimento ao cliente na recepção, acompanhar o médico veterinário na parte das consultas, ajudando a chegar os materiais e a controlar o animal. Também a realizar, muitas vezes, as análises de se houver laboratório próprio dentro do hospital, quem muitas vezes faz os exames é o auxiliar de veterinária, é ele que nós recorremos, ou então prepara as amostras para envio para o laboratório. No diagnóstico por imagem, o auxiliar ajuda o médico veterinário a colocar o animal na melhor posição, muitas vezes a fazer o próprio disparo nos raios-x, na ecografia não, até porque são poucos os médicos veterinários que realizam corretamente ecografias, mas toda aquela preparação para o raio-x, para a contenção do animal durante o raio-x, é o auxiliar veterinário que o faz. No bloco cirúrgico é, como, mais uma vez, o braço direito do médico veterinário, que é para poder ajudar, às vezes, quando o médico veterinário precisa de ajuda na própria cirurgia, não a faz com outro médico veterinário, mas sim com um auxiliar que já esteja treinado para isso. Portanto, o auxiliar acaba por participar ativamente na cirurgia junto com o médico veterinário. Para além disso, ajuda toda a preparação pré e pós-cirúrgica do animal. E vai fazendo esse acompanhamento desde antes da cirurgia até o animal acordar. No internamento, muitas vezes compete ao auxiliar de veterinária de vigiar o animal, tirar as constantes vitais do animal, ver se existe alguma alteração, que é para depois poder ser comunicado ao médico veterinário e ele intervir nas alturas corretas. Portanto, muitas vezes são os auxiliares de veterinária que estão responsáveis pelo internamento dos animais. Em Portugal, existem mais de 4.000 CAMs, como eu vos disse, centros de atendimento médico-veterinários, e em todos há veterinários e auxiliares. Podem haver a figura de enfermeiros, que já existe há cerca de mais ou menos 10 anos, mas os auxiliares existem sempre, é o braço direito do médico veterinário. Muitos dos hospitais também já existem, já agrupados a grandes grupos, bem como clínicas e consultórios, ou seja, existem grandes grupos que a Luísa vos vai falar um pouco, que são empresas que fizeram grupos entre consultórios, clínicas e hospitais, que trabalham em conjunto e até auxiliam em enviar pacientes de um lado para o outro. Cada vez mais, como vocês já devem ter tido noção, as pessoas cada vez têm mais animais de estimação, em porventura às vezes em ter filhos, não é? Preferem ter animais de companhia.
todo o tipo de animais de companhia, até animais exóticos, cada vez está a aumentar o número de animais exóticos, tanto em Portugal como em Espanha, e, portanto, é uma área que está em constante crescimento. Conforme vos disse há pouco, os grandes grupos nacionais, que já vamos ver quais são, têm estado a investir muito nas clínicas, nos consultórios e nos hospitais em Portugal, de forma a permitir a aquisição nesses centros de mais equipamento, de melhores infraestruturas e depois haver uma passagem dos pacientes para zonas mais especializadas. A verdade é que existem inúmeras formações de auxiliares de veterinária, como vocês devem imaginar, mas são poucas que vos dão uma qualificação e uma preparação como vos dá este curso da Vetformação. Tudo o que está ligado à medicina veterinária, como devem imaginar, é tudo muito prático. Portanto, nós temos que ter uma boa base teórica ou uma teoria bem sólida, bem como base, mas depois, na verdade, é a prática que vos vai ajudar a sedimentar isso tudo. E este curso tem bastantes horas de prática que ajuda precisamente nesse sentido, que não existe outro a nível nacional que tenha tantas horas de prática como este. Conforme já falámos, em Portugal existe o médico veterinário, o enfermeiro e o auxiliar de veterinário, enquanto que em Espanha apenas existe o médico veterinário e o auxiliar de veterinário. É de salientar, com este curso, vocês podem exercer tanto em Portugal como em Espanha, o que não acontece com outros cursos de auxiliar de veterinária. Os cursos que existem nas outras escolas em Portugal não vos permitem exercer em Espanha, se vocês assim desejarem. Pronto, no final de toda a teoria, de todos os testes teóricos, toda a prática, todo o relatório, tudo, vocês vão receber um diploma. Diploma esse que é certificado, que é válido, para trabalhar tanto como o equivalente a enfermeiro em Espanha, como auxiliar em Portugal, ok? Cada vez mais o setor veterinário tem evoluído, havendo a tal situação dos grandes grupos que, no fundo, já falámos um bocado sobre isso e que eu gostava que a Luísa elaborasse aqui um pouco mais à frente. Pronto, esta é a tal situação. Acho que aqui, Força. eu acho que aqui, Cláudia, estávamos a falar da questão dos grupos, não é? Eu acho que esse slide vai vir mais Exatamente. aqui para frente. Pronto, a Vet Formação, né, ela trabalha em sistema de colaboração com grandes grupos veterinários. A doutora Cláudia falou muito sobre o papel do auxiliar de veterinária e como existe sempre a figura do auxiliar de veterinária em todos os centros ambulatoriais médicos veterinários. E a Vet Formação é uma escola que é especializada única e exclusivamente na formação do auxiliar de veterinária. Portanto, o nosso reconhecimento nesse ramo da veterinária é notório e por isso nós estamos sempre nos melhores hospitais, nos grandes grupos, onde temos estruturas, assim, de fato incríveis e grupos como vou falar aqui agora, não é? E a Eu não nível sei de se todo o isso vai país. ficou exato a nível de todo o país. Essa é a nossa equipa. Estamos aqui, uma parte em Espanha, uma parte em Portugal, ok? Na sua maioria são médicos veterinários, portanto, com experiência Sim. dedicada não só ao ensino, mas a experiência prática, ou seja, estão todos a exercer. Exatamente. Então, assim, na nossa escola, nós temos essa missão de trabalhar, de preparar vocês dentro do contexto do trabalho. Então, é importante que a doutora Cláudia já disse que a figura do auxiliar é muito frequente e existem muitas escolas. Entretanto, com a quantidade de horas que a Vetformação tem dentro dos principais grupos veterinários, das melhores instituições, não há. Então, esse essa carga horária de práticas dentro de um centro veterinário, dentro de um contexto de trabalho real, faz com que, de fato, nossos alunos tenham as melhores oportunidades de emprego. Então, a nível de contratação, que muita gente pergunta, de fato, os nossos alunos saem na frente nas escolhas dos centros veterinários pelo fato de saírem mesmo muito bem preparados,
seja na teoria, seja na prática, porque no curso semipresencial temos 300 horas e no presencial temos 500 horas. Então, de fato, a escola preza pelo profissionalismo, pela qualidade da formação, ok? Muitos Aqui são os acabam, grupos desculpa que interromper, colaboram. Luísa, desculpa Sim, interromper, sim, sim. Luísa, mas temos tido muitos alunos que no final do estágio são pedidos para ficar no local onde ficaram a fazer o Sim, estágio. Não sei, porque eles veem exatamente. a progressão do aluno, não é? Veem aquilo que eles aprenderam, veem as capacidades que ele tem e depois acabam por convidá-lo a ficar a trabalhar com eles. Alunos, inclusive, que terminam pedindo para não terminar o curso porque já acharam emprego. Isso já aconteceu aqui. Às vezes são reconhecidos no estágio e terminam sendo chamados para trabalhar numa outra unidade do grupo, porque, por exemplo, o grupo Anicura é um grupo enorme e sempre tem muitas vagas abertas, seja para recepção, seja para 2 em 1, né? Recepção e auxiliar. E às vezes eles são deslocados para outra unidade que está precisando de um profissional, e já teve casos dos alunos serem contratados antes mesmo de terminar o curso. E já sabemos, sempre nas turmas tem sempre gente contratada. Então, o Grupo Anicura, o Undvet e VC Evidência são os principais parceiros aqui de Portugal. Temos esses outros que colaboram aqui em Espanha também, mas são centros que colaboram com a VET Formação, seja no curso presencial como semipresencial. Além de toda essa credibilidade da Vet Formação, nós também tivemos a certificação da ARP, que é um instituto que certifica a qualidade formativa dos cursos. Então, é uma certificação que deu um prêmio de excelência educativa para nós e faz com que também esse atestado valha por toda a União Europeia. Nossos alunos podem tirar um diploma tanto em inglês quanto em espanhol, que é válido em toda a União Europeia com esse selo de qualidade da ARP. As nossas escolas estão sempre integradas nos melhores hospitais, né? Como já falei, tanto aqui quanto em Espanha, nós sempre temos o cuidado de, ao procurarmos um centro colaborador novo, seja pela proximidade da zona de residência do aluno, sempre de atestar a qualidade formativa que vamos ter. Então, os hospitais têm que ter os ambientes que sejam propícios para que o aluno aprenda de fato sobre todos os setores. Nós atualmente temos no curso presencial todas essas unidades, então estamos na Ilha da Madeira, no Baixo Alentejo, em Beja, em Oeiras. Aqui em Lisboa temos unidades no Cacém, temos no São Bento e temos, o VET Oeiras já falei. Temos também Mafra, que é o Anicura Atlântico, temos em Coimbra, Aveiro, Vila Nova de Gaia, Porto, Guimarães, Braga, na Guarda e em Viseu. As cidades mais populosas, já estamos implementando novos hospitais, então, por exemplo, Guimarães e Porto, Lisboa, já temos mais de um hospital, justamente pelo fato da procura ser grande e das turmas não serem muito grandes. Pelo fato de prezarmos pela qualidade da formação, as turmas de fato não são grandes. Não é possível administrar muita gente dentro do hospital, então as vagas são poucas em cada hospital. Quando aquilo é analisado que já chegou no seu limite, nós realmente sempre avaliamos. Há hospitais, inclusive, que temos redução do número de vagas pelo fato de estarmos sempre atentos a essa questão da qualidade formativa. Então, há hospitais como, por exemplo, o Vetoeiras, que eu tenho no total 6 vagas e eu já não tenho todas essas 6 vagas. Então, antes mesmo do curso começar, já temos sempre pessoas muito. Tenho aqui que falar que temos um aluno que já está matriculado, que é o Daniel, que vai fazer parte da nossa unidade do Unicura. Não, lá no Porto, né, Daniel? Não sei se quer falar, mas o Daniel já está matriculado, já foi visitar o hospital. Então, nós estamos em Sim, fase de matrícula e agora é a oportunidade de que vocês tirem suas dúvidas, visitem hospitais, porque, de fato, quando chegamos lá na altura de abril, maio, as vagas realmente já quase não existem por conta do número de alunos por turma. Nós temos aqui os testemunhos para que vocês conheçam. Essa aqui é a Sônia, que é a diretora clínica do Unicura Atlântico. Nós temos um vídeo publicado com ela falando. Esse hospital, Unicura Atlântico, foi o primeiro ano passado que eles tiveram a turma e ficaram encantados com a formação. Os alunos saíram super bem formados, vão ficar com alunos contratados. E agora vai ser o segundo ano do Hospital Unicura Mafra. Então, ela fala que a formação da Vetformação, de fato, é uma formação que dá muito orgulho à instituição e que ela, né, quer contribuir, enfim, e gosta de acompanhar de perto a evolução dos profissionais. Essa daqui é a Joana, que está aqui embaixo, também fala sobre a nossa formação. Ela é diretora do Anicura Aveiro
e acompanha de perto todos os alunos. Então, sempre há uma figura responsável, os diretores clínicos ou enfermeiros veterinários que estão como tutores na formação. Então, a doutora Cláudia acompanha no campus virtual toda a parte teórica e sempre no hospital tem a figura do médico veterinário ou enfermeiro que acompanha a formação também dos alunos de perto, acompanha as aulas, faz os calendários. Então, isso tudo é muito bem cuidado. Aqui é o prêmio de excelência educativa que nós ganhamos, que eu já tinha falado sobre o RP. Então, em 2024, nós ganhamos esse prêmio. E agora eu vou falar um pouco mais sobre a estrutura mesmo do curso. Então, o curso que vocês vão fazer, ele tem um campus virtual, que é esse lugar onde vocês vão ter os livros, são 7 livros digitais que vocês vão estudar e fazer as avaliações, e que a doutora Cláudia vai sempre acompanhar esse estudo. Depois, Aconselho no curso só, Luísa, se me permite, aconselho, Sim, se possível, a fazerem estes módulos sempre por ordem, está bem? Começar sim, no sim. primeiro, porque às vezes entusiasmam-se, eu depois gosto mais deste tema, ou falarmos, mas o ideal é mesmo seguir a ordem dos módulos, porque vai-vos facilitar, porque Sim. em geral está acompanhado com a teoria in loco no hospital. Exatamente, muito boa observação, doutora Cláudia, porque os alunos querem logo chegar na parte final, mas é importante passar pelo processo, inclusive até o módulo 4 é obrigatório para ir para as práticas. Depois, vocês têm as aulas teóricas para quem vai fazer o curso presencial. Tem as aulas teóricas no hospital, são 55 aulas a começar em outubro. E depois, vocês vão fazer as práticas de 500 horas no hospital, ok? Nessa modalidade presencial. Essas práticas, elas não começam logo junto com as teorias, porque vocês precisam ainda ter alguns conhecimentos básicos, ok? Nós temos aqui, então, como já disse, então, nessa primeira coluna aqui, eu tenho o curso que é online e estágio, que é o nosso curso que chamamos ou semipresencial ou P300, eu gosto de chamar assim, porque, na verdade, não é um curso que tenha cara de online, porque 300 horas de estágio está longe de ser um curso que é online, é um curso muito presencial. São cerca de 4 meses dentro do Hospital Veterinário sendo formado por uma equipe fantástica. Então, o curso tem a parte teórica online e 300 horas de muito presencial. Então, isso é muito importante. Já o curso presencial, que começa em outubro em todos os hospitais, tem as aulas do campus, tem as teóricas no hospital e tem também o estágio, ok? Então, a diferença aqui entre o presencial e o semipresencial é justamente essa parte da teórica no hospital e a quantidade de horas também que nós temos, ok? E temos necessidades todas que eu já falei anteriormente. As aulas teóricas são sempre planejadas, vocês no início do curso recebem toda uma planificação com as aulas teóricas, com as datas, com os horários, é tudo muito organizado. Das 110 horas vocês já sabem todos os dias até o final do programa. Em setembro, antes das aulas começarem, vocês já recebem esse programa de aulas para que vocês possam planejar, incluindo os feriados e férias, ok? ah, as práticas, né? É onde vocês vão aplicar os conhecimentos adquiridos. Inicialmente, vocês vão observar mais, mas vocês vão também, no contexto real de trabalho, desenvolvendo as habilidades profissionais. Então, é uma prática que é hands-on, vocês vão colocar a mão na massa, sim. Entretanto, inicialmente, todo mundo sabe que vocês ainda estão imaturos e vão ter paciência para que vocês vão aprendendo. Mas, assim, é suposto que vocês tenham proatividade, que se coloquem ali para ajudar e a fazer o que vocês têm de algum conhecimento. Há muitas pessoas que já chegam com bastante experiência pelo fato de terem animais, né? Então, já acompanharam atendimentos, então tem gente que já sabe fazer coisas e já se mostram muito ativos ali. Isso também é muito positivo, muito bem reconhecido, tá? Vocês sempre recebem o uniforme da Vet Formação. O nosso pijaminha é lindo, essa cozinha azul turquesa. É A este doutora aqui. Cláudia está com pijaminha. Ah, adorei. Exato. Vocês recebem o pijama sempre no início do curso para usarem nos estágios. O pijama é entregue na aula inaugural. Em outubro vai ser feita uma sessão de abertura. Então, vocês recebem o pijama cirúrgico junto com a sacolinha também. Então, vocês já têm que usar, ok? E esse pijama já está incluso também no valor do curso. Vocês vão controlando as suas horas aqui nessa aplicação do VetFormação. Vocês vão receber no início do curso um link onde vocês podem controlar todas as horas que vocês entram, que vocês saem. Então, tudo é muito organizado, estruturado para que vocês vão acompanhando isso, tá? E nós também temos o controle, estamos sempre dando esse suporte. Eu faço parte da gestão acadêmica e tem a minha colega Ana também,
que tá na nossa equipa, que faz a gestão acadêmica de tudo isso, acompanha vocês. Vocês estão sempre, através da geolocalização, aptos a fazerem isso, mas havendo qualquer problema, também temos nós a recorrer sempre, caso haja alguma questão, ok? Mas isso tudo é uma preocupação mais para frente. Aqui são os 7 módulos que nós temos, tá? Aqui tem um detalhe, quem quiser depois eu posso enviar esses conteúdos programáticos. Então, tem todos esses conteúdos aqui, tá? Esses 12 tópicos são os conteúdos que nós temos nesses 7 módulos. Aqui no campus virtual, vocês têm os formatos dinâmicos, tá? Existe um menu que vocês vão poder selecionar os conteúdos. Há também vídeos, fotografias, vocês vão acompanhando na sequência, como a doutora Cláudia falou, do módulo 1 ao 7. Há sempre muitas atividades, para lá que passou, muitas atividades para que vocês possam praticar as questões e ver se os conteúdos estão consolidados. Então, respondam os questionários antes de fazer as avaliações, para que vocês possam atestar ali que estão mesmo com o conteúdo todo aprendido, ok? Qualquer dúvida em relação à matéria, pode passar para o outro. Qualquer dúvida em relação à matéria do campus, ou até, imaginem, têm aulas presenciais teóricas e têm alguma dúvida que surgiu, tudo o que for dúvidas de medicina veterinária é comigo que tiram. Mandam mensagem através do campus, direto, chegam lá, conseguem ver o meu nome e mandar-me mensagem direta. Não me perguntem sobre registros de horas, coisas burocráticas, que isso eu não faço a mínima ideia. Para isso existe a minha. Exatamente, mas se Eu e acontecer a também Ana. eu encaminho para a Luísa e para a Ana, que elas depois vos ajudam. Mas qualquer tipo de situação, qualquer dúvida, se estiverem encalhados, se estiverem com alguma dificuldade até em avançar, ou às vezes não se cinge só à matéria, às vezes o pessoal está mais atrapalhado na vida e fica um bocado na dúvida se devia parar, se devia fazer assim. Também podemos falar sobre isso perfeitamente, é uma questão de mandarem mensagem. Outra pequena coisa, aparecem muitas horas de estágio, e são, porque não há outro sítio com tantas horas de estágio, mas passam a voar. Vocês não dão por ela, mas passam a voar. E depois, no início, ficam muito desiludidos, porque vão para lá e só vêem, mas vocês vão entrar num mundo que não é, ou seja, a vossa perspectiva sobre a medicina veterinária, não ser que já tenham estado nos bastidores dos campos, não é uma perspectiva real. E só essa observação vai-vos dar essa noção real do que é que acontece e do ritmo a que as coisas acontecem. E depois, pouco a pouco, vão sendo integrados na rotina diária do campo, onde estiverem a estagiar, e vão ver que aquilo acaba por surgir tudo muito naturalmente. É verdade. Aqui são dados que as pessoas geralmente gostam, se preocupam, que são os dados de empregabilidade. Nós sempre acompanhamos os nossos alunos, mesmo depois de formados, temos um grupo no WhatsApp para envio de vagas. No nosso site, as vagas não estão assim tão estruturadas na bolsa de emprego, porque realmente esse tipo de coisa é uma informação muito dinâmica. A maioria das vagas que existem, elas malmente são anunciadas. É muito informal e é por isso que eu gosto de falar sempre no WhatsApp com os alunos. Então, eu sempre, quando sei de um hospital que liga para nós, eles dizem, olha, estou precisando de um auxiliar de veterinária aqui na clínica, e se vocês tiverem indicação de alguém, então, há muitos centros colaboradores que nos pedem indicações, então nós sempre enviamos no grupo para que eles falem diretamente com a clínica, que às vezes eles não anunciam a vaga. Então, isso é uma possibilidade também de acesso privilegiado, porque estando no ambiente da Vetformação, estando na nossa escola, sendo nosso aluno, termina havendo a possibilidade de saber de coisas que nem estariam anunciadas, e pelo fato da escola ter essa credibilidade, nós terminamos divulgando possibilidades de trabalho dentre os nossos alunos, tá? E as Além vagas de os aparecem alunos a que ficam voar. controlados. Sim, é As aquela vagas coisa, tá aparecem. precisar de gente hoje, no outro dia ele já precisa de uma pessoa para trabalhar, então assim, é sempre pelo ramo, pela indicação, então é sempre a procurar primeiro os alunos das escolas mais referenciadas, no caso da Vetformação, de fato, tem essa reputação de ser uma escola que tem alunos mais bem formados, então nós temos sempre esse tipo de comunicação, ok? Pronto, Vocês podem sempre trabalhar, sim, sim. peço desculpa, isto era um pouco que estávamos a falar no início, portanto, não Pois sim, falamos podemos muito de passar, exato. campos, falamos muito de campos, mas na verdade vocês podem trabalhar em muitos outros ramos. E a Vetformação permite-vos também
aprofundar outras áreas. Por exemplo, uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção é que um auxiliar veterinário pode ser fisioterapeuta, ou seja, a fisioterapia dos animais pode ser feita por um auxiliar veterinário. Isto é uma questão que muitas vezes não têm essa ideia, acham sempre que só pode ser um médico veterinário, mas não é verdade. Um auxiliar veterinário pode tirar. E entre essa, como podemos ver no slide seguinte, entre essa especialidade existem outras, banhos e tosquias e tudo, que são mais-valias, ou seja, são especializações que a Vetformazione vos oferece, que depois são mais-valias não só para seguirem aquilo que vocês mais gostam, mas para vos diferenciar da quantidade de auxiliares que existem à procura do mercado. Portanto, vocês vão poder trabalhar em vários sítios, lojas de animais, delegados comerciais, hotéis, pet sitting, grooming, são inúmeras. Como eu disse, laboratório, as possibilidades são várias. Pode passar, Luísa. Pronto, estes são... Aqui justamente é isso, são as nossas ofertas educativas, estava a falar. Pode falar, Cláudia, sobre as especialidades. Pronto, uma das que eu chamo muita atenção, porque eu acho que as pessoas não têm mesmo noção, é a fisioterapia e reabilitação. Pode ser feito por um auxiliar veterinário. Depois temos a parte da massagem, primeiros socorros, atendimento, portanto, aprofundar certas áreas. Imaginem, vocês são auxiliares de veterinário, ok, mas se calhar são destacados mais para a recepção, porque acharam que vocês têm mais jeito para a recepção. Depois podem fazer um aprofundamento aí na parte do atendimento ao cliente e vendas e melhorar ainda o vosso desempenho. Depois existem outras situações, como a hospitalização, no caso de ficarem em zonas de internamento, o comportamento canino e felino, no caso que é a etologia. Portanto, há todas essas possibilidades em termos de oferta da Vetformazione. Sim, o comportamento canino é uma coisa que é muito procurado também, os auxiliares formarem-se depois em comportamento canino, para adestramentos. Pronto. Agora eu quero que vocês aqui, se caso não nos sigam nas redes sociais, passem a nos seguir, ok? Nós temos a conta da Vetformazione, vetformazione.pt, para não perderem as novidades, fiquem lá atentos às nossas novidades, aos nossos comunicados. É importante que vocês estejam lá. Eu De quero vez em quando há agradecer a presença prémios. de todos. Sim, pois às vezes há prêmios, campanhas. Nós somos muito animados e é uma turma muito feliz de se trabalhar. Eu gosto muito de estar aqui e acredito que vocês também vão gostar muito. Gosto de fazer dinâmicas, né? Nós, além de estudar e de trabalhar, nós também gostamos de ver fotos dos nossos animais e é sempre esse tipo de partilha nos grupos. Eu vejo sempre no grupo dos hospitais os alunos a trocar informações, sejam dos seus pets, sejam dos casos clínicos, seja no grupo do semipresencial também, é sempre muita partilha dos locais de estágio. Então, os alunos trocam mesmo muito, além de ter a formação, vocês também vão fazer colegas, vão fazer amigos, vão ser, de fato, integrados no mundo da veterinária e vão encontrar pessoas que têm as mesmas vocações que vocês. Então, isso é uma coisa que também me deixa muito feliz, que me motiva, e eu vejo que os alunos gostam muito. Vocês sempre ficam amparados pelos colegas e pela equipa. Ok? Eu agradeço muito. A gente não vai abrir para dúvidas aqui, porque a apresentação estava suposta para durar mesmo, assim, não tanto para que as pessoas não ficassem enfadadas, mas não sei, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim em privada ou colocar aqui no chat, se for uma coisa rápida, mas de fato nós não estávamos pensando em estender isso muito, ok? Então, quem quiser de fato fazer uma pergunta assim urgente, pode deixar aqui no chat ou mandar para mim. Alguém tem alguma coisa a falar? Pronto. Então, nós vamos encerrar aqui. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês. Quero falar especialmente aqui com o Daniel, que é meu aluno que se matriculou agora. Viu, Daniel? Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado. Aham, exato. E todas as outras pessoas que eu já falei também, é muito bom ter vocês aqui. Muito obrigada por estarem aqui, tá? Eu vejo muitas pessoas aqui que eu já conversei. Muito obrigada pela presença. E vocês já sabem que podem contar comigo para esclarecimento de dúvidas e tratar de inscrição e de matrícula, e enfim, tá? Muito Adorei os obrigada. corações, os legais, os coraçõezinhos. Muito Adorei o obrigada engajamento. pela vossa Muito presença e obrigada, doutora Cláudia. se inscreverem, possivelmente vemos em pessoa, porque quando vão fazer, quem for a fazer presencial nos hospitais do Norte, tem uma primeira apresentação, que sou eu que costumo fazer, portanto pode ser que nos vejamos nessa altura, está bem?
Exatamente. Sempre estaremos Tá juntos. bem?